Complemento, né, sobre a questão do voluntariado e por que não é, essa situação não é uma situação de, de arrependimento exatamente, não, porque eu estava falando em relação às dificuldades além da capacidade. Quando eu fiz essa análise, eu ainda estava no contexto do Novo Testamento. E mesmo, na verdade, se fosse no contexto do Velho, eu ainda usaria essa informação, da questão das dificuldades além da própria capacidade. Então, não, para mim, o voluntariado, no caso, numa situação em que eu fiz alguns voluntariados em templos de outra religião, e isso seria pecado e tal, tá, ok. Mas, ou poderia ser tido como pecado, só que, mesmo assim, se isso é pecado, de alguma forma eu perco proteção espiritual, eu entendo que as dificuldades que vieram eram além da minha capacidade, então eu não aceito isso como justo. Então, poxa, então, que ruim que eu fui pro voluntariado, em derivação dele veio dificuldades além da minha capacidade, eu não aceito isso, eu acho isso errado. Daí pode dizer assim, então o que me liberaria é o seguinte, então peraí, se eu fizesse voluntariado só em instituições sem nenhuma finalidade religiosa, ou sem nenhuma vinculação com religião nenhuma, embora pudesse aceitar pessoas de várias religiões, ou, no caso, só evangélica, entre aspas, judaica, vamos dizer assim, voluntariado só nesse tipo de instituição, poderia ser mais vamos dizer, mais aceitável, e aí que tá, se eu tivesse algum pecado, eu seria punido por outro pecado específico e não por esses voluntariados. Porque na outra situação eu fui punido, de repente, por voluntariados que pertençam a outras religiões. Então, aí geraria dificuldades além da minha capacidade. Mas então, justamente, se eu estou no voluntariado que eu entendo que seja correto, e isso não seja tido como pecado, no final evangélico até poderia ser pecado depois, mas independente, vamos entender que eu acharia que não seria pecado. Então seria até, entre aspas, por ignorância, vamos dizer assim. Ou nem isso, mas aí por conta da vinculação da religião, porque a questão de os evangélicos estariam errados em relação à doutrina deles. E eu não poderia fazer isso. Mas de qualquer forma, vamos até entender que isso não fosse pecado. Ou eu não soubesse, mas que não fosse pecado. Então, por algum outro pecado que eu tivesse, eu poderia eventualmente ser repreendido. Mas então aí que tá, as dificuldades que eu teria, até eventualmente poderiam ser, vamos dizer, dentro do voluntariado ou em função dele, seriam dentro da minha capacidade. Porque seriam, vamos dizer, dificuldades menores a princípio, porque eu teria uma carga menor de pecado, já que o voluntariado não é feito numa instituição que estaria sugerindo outra doutrina que eu não acredito, e que isso também seria tido por pecado. Como eu não voluntario numa instituição de outra religião, e como o voluntariado que eu faço não seria tido como pecado, ou eu não saberia disso, as dificuldades seriam dentro da minha capacidade. Então, para mim, não seria motivo de arrependimento. É essa a questão. Né? No entanto, não. Eu considerei que mesmo que o voluntariado inicial que eu fiz fosse, de alguma forma, considerado como pecado, porque era feito em templo de outra religião, mesmo assim as dificuldades deveriam ter sido lançadas segundo a minha capacidade. Então, essa questão. Então, na verdade, esses dois critérios, principalmente, os dois critérios são os que me justificam, principalmente o primeiro que eu já tinha falado. Eu já falei isso, a questão era as dificuldades eventualmente lançadas. Sim, se fosse em outra circunstância, poderia reduzir ainda mais qualquer tipo de dificuldade que eu tivesse, eu não me arrependeria, porque as dificuldades... Aí que tá, por isso que eu não me arrependi do voluntariado, na verdade. Porque as dificuldades que eu teria em outras circunstâncias seriam segundo a minha capacidade. A princípio. E aí não teria motivo para arrependimento nenhum, essa é a questão. Né? Então, não. O conceito do voluntariado é esse, nesse caso. Então, apenas esse complemento do canal. Valeu, apenas para falar isso. E é isso aí, valeu.